A boa-fé objetiva é aquela boa-fé que é regida pelos atos do homem médio. Ela leva em consideração muito aquilo que a gente pode ter como costume, o costume social, o consciente coletivo, né? A boa-fé objetiva, ela é muito mais abrangente, ela é muito mais relevante, muito mais importante do que aquela boa-fé subjetiva, aquela que está dentro do âmago do ser humano, na conduta humana, né? Então, você pode estar agindo com boa-fé subjetiva, mas pode estar fora dos parâmetros de conduta social e estar agindo com boa-fé objetiva afastada, ou seja, não estar observando um dever de conduta razoável para aquele tipo de situação jurídica. Esse é o princípio da boa-fé objetiva, por isso que esse objetiva ele tem uma observância tão importante para essa tipologia principiológica. No Código Civil, em todas as relações jurídicas abrangidas pelo Código Civil, a boa-fé objetiva é uma questão, um vetor importantíssimo de observação. Até mesmo no processo civil, quando você não tem boa-fé objetiva processual, você pode ser punido pela má conduta durante o curso do processo civil. Ele é um princípio metajurídico, né? E ele deve ser observado tanto na execução do contrato quanto na fase pré-contratual, que a gente chama do iter negotiis, né? O iter negotiis é o princípio que obriga a parte que está exercendo a sua liberdade de contratar ou não, a sua liberdade de contratar lá da autonomia da vontade, ele obriga que você preste informações correspondentes à realidade, de forma a não macular a autonomia da vontade, a manifestação da vontade da pessoa contratar comigo ou não. Isso é o exercício da boa-fé objetiva na fase pré-contratual. Os efeitos póstumos de um contrato, que são aqueles efeitos jurídicos de um contrato que já chegou ao seu termo, eles também devem observar essa boa-fé objetiva. Não é porque o contrato já foi rescindido que ele não deve ser observado nos seus efeitos póstumos as condutas, né, boas condutas que devem ser orientadas pela boa-fé objetiva. É isso que ficou decidido no enunciado 25 da primeira jornada de direito civil que foi realizada pela CJF. Ele reza o seguinte, que o artigo 422 do Código Civil não inviabiliza pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual. Ou seja, esse enunciado, ele praticamente tratou o que eu estou falando para vocês aqui. O princípio da boa-fé objetiva, ele se observa desde a fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual, nos efeitos póstumos desse contrato. Ou seja, ele é um vetor de orientação da conduta do contratante e deve sempre estar observando as normas de conduta da sociedade para aquele caso em questão. Isso é muito abstrato, mas agir com boa-fé é basicamente você prestar informações corretas, prestar documentos que não estejam evados de normas implícitas, de exclusão de direitos e deveres, de assunção de riscos não explícitos de forma cristalina, do exercício do direito do próprio contratante de forma maculada de má-fé, exatamente aquela má-fé maliciosa, tentando ganhar algum tipo de vantagem jurídica dentro de um contrato, prejudicando a outra pessoa e aí maculando aquilo que a gente falou no outro bloco, que é a comutatividade. Vejam que nenhum princípio ele afasta o outro. Eles estão convivendo sempre na relação privada de forma harmoniosa, sempre de forma equilibrada. Isso é o que quer dizer o princípio da boa-fé objetiva. Outra coisa que deve ser observada, que é muito importante, é que a boa-fé objetiva também teve a interpretação do enunciado 27 da primeira jornada também de direito civil, que informa que essa interpretação da cláusula geral de boa-fé deve levar em conta o sistema do Código Civil. Gente, é claro que o sistema do Código Civil ele estará sob a égide desse vetor supremo da boa-fé objetiva. Não se pode permitir que um ato de má-fé ou um ato de boa-fé subjetiva que não corresponda à boa-fé objetiva daquela conduta social venha a desequilibrar a relação privada e prejudicar uma das partes. A boa-fé objetiva é um vetor de conduta humana que deve ser observado de forma plena, perene e não mitigável. Por quê? Se mitigada a boa-fé, fatalmente um dos princípios vai restar prejudicado. E, com certeza, a pacta sunt servanda é um princípio que ele, por exemplo, pode prejudicar alguém na aplicação da boa-fé objetiva, mas ele pode ser afastado
pelo próprio Estado. Se o Estado pode afastar a aplicação de uma determinada norma porque ela causou um problema de equilíbrio contratual, obviamente que podem as partes pactuar isso entre si. Afinal, ir para uma lide pode ser muito mais custoso e penoso do que você resolver isso através do exercício da sua liberdade contratual, que foi mais ampliado pela Lei de Liberdade Econômica. A boa-fé contratual, portanto, ela é um princípio metajurídico, ela é um vetor que vai te orientar no exercício dos seus direitos e deveres contratuais. Ponto-chave: a boa-fé objetiva, ela tem uma aplicação em todos os contratos, não só nos contratos civis, não só nos contratos de locação de coisa móvel, não só nos contratos de locação da coisa imóvel, que é regido pela Lei 8245 de 91, não só nos contratos de direito estabelecido sob as normas do direito do consumidor, não. Ele é um vetor orientador da própria relação privada, da própria conduta humana. Então, aquilo que a sociedade tem como conduta razoável para o homem médio é tido como a conduta a ser observada pelo homem durante o exercício do seu contrato. Então, os contratantes devem observar a boa-fé objetiva, que, prestem atenção, é sempre menor do que aquela boa-fé que eu tenho dentro de mim. Eu posso estar agindo de boa-fé subjetiva, mas sem estar a observar um dever meu de conduta razoável do homem médio, e não estar a observar o meu dever de boa-fé objetiva. Isso é muito sensível, isso é muito importante para a gente dar continuidade às observações que nós teremos nas próximas teorias.